Minha voz me informa, transforma. Falo para ouvir a mim mesma e quando me escuto, me alinho. Quando me alinho, abro portais. Minha bússola está no centro do meu peito, onde vive o som da minha identidade. Eu sou guia, não empurradora. Aguardo o convite sagrado, me reconheço antes de ser reconhecida. E só então me dou, inteira e sem esforço, como as águas que encontram o leito do rio. Minha força não está no que faço, mas no que sou enquanto estou. Carrego o perfil do alquimista. Aprendi que a queda é a iniciação e o erro uma escada para a sabedoria. Não tenho medo de tropeçar, porque nas cicatrizes encontrei os códigos da cura. Não sou perfeita, sou real, e na minha realidade outras se libertam. Trago a cruz da consciência. Nasci para iluminar as zonas obscuras, nomear o que é invisível, traduzir o caos em clareza e incendiar mentes adormecidas com a tocha da lucidez. Falo com a autoridade de quem viveu cada linha do que ensina. Sou presença, sou verbo, sou cura. E quando estou inteira, o mundo sente. Sou um campo de realinhamento. Sou o despertar que não precisa gritar. Meus dons não cabem em fórmulas, minha missão não se encaixa em nichos. Eu sou o próprio método, o código que encara o que nasceu para ensinar. Esse é o meu compromisso com a vida. Ser fiel à minha voz, ser sagrada na minha presença, ser radicalmente eu. Com isso, permitir que outras mulheres lembrem-se de quem são. Assino com alma, palavra e silêncio na frequência eterna da minha essência. Boa tarde, mulheres corajosas. Prazer tê-las aqui. Quem é o usuário do Zoom? Coloca aí no chat só para eu saber. Vocês, eu gosto de chamar vocês pelo nome. Eu não sei quem é o usuário do Zoom. Priscila, prazer. Tanto Oi, tempo. doutora, quanto tempo? Eveline, aliás, o usuário do Zoom é Ricarda. Que bom, assim eu posso lhe chamar pelo nome. Ok, ok, vamos lá, vamos começar. Hoje a gente está na nossa 23ª sala secreta. Muita gente nova por aqui. Priscila e Eveline, né? São novas. Eu acho que vocês duas nunca participaram de nenhuma sala secreta, tô certa? Eu acho que não, acho que não. Só de uma imersão eu participei. É, de imersão, sala secreta não. Deixa eu falar para vocês como é que explica a sala secreta. Como é que funciona a sala secreta, como é que explica não. A sala secreta, a gente vai fazer aqui uma menção rápida, lógico que o tema a gente pode se aprofundar muito mais. E aí no final, a gente tira um tempinho rápido, 10 minutos, para quem quiser tirar dúvidas pontuais sobre o tema que vai ser discutido aqui hoje. Saí um pouco do meu escritório, estou aqui na sala para poder pegar aqui um ventinho. Deixa eu compartilhar aqui tela com vocês. Não, não. Deixa eu pegar aqui, só um minuto. Nossa, Deus, meu Deus, chegou só no secreto. Ah, deixa eu remover. Gente, que. Ah, tá. Speaker, deixa eu botar a galeria. Ok. Gente, não tô conseguindo pegar meu. Ah, papá, papá, vai pro. Não, vai pro YouTube de novo. É isso que eu quero. Vocês estão vendo os slides? Sim, né? O tema da sala secreta de hoje é esse aqui, ó. Por que que o seu corpo e a sua mente travam quando você está prestes a subir de nível? Eu queria perguntar a vocês, e foi a pergunta que eu deixei hoje também na nossa mentoria, e vou responder as respostas, as perguntas que surgiram a partir dessa resposta. Vocês já perceberam quando algo está prestes a acontecer que vocês vão dizer assim, nossa, agora é a minha vez. Agora eu vou subir de nível. Agora vai acontecer aquilo que o meu sonho, ai meu Deus, vai se tornar realidade. E de repente, tudo trava, tudo muda. Gente, quando eu falo tudo trava, tudo muda, não precisa ser um acidente acontecer, não, tá?
pode ser somente uma falta de energia, uma preguiça, um sono. Vocês já perceberam? Já sentiram isso? Escreva aqui no chat. Sim ou não? Que sim, sim, sim. Isso aqui, gente, ao contrário do que vocês pensam que é preguiça, que é falta de disciplina, isso aqui é uma trava natural do seu corpo. Já aconteceu várias vezes comigo. Deixa eu contar aqui, eu poderia estar trazendo várias histórias de várias mulheres que eu atendo, tanto em consultório quanto em mentoria, mas eu quero trazer aqui a minha história. 2024, junho de 2024, eu fiz uma imersão presencial. Eveline, inclusive, estava nela. E ali eu sabia que ao final eu queria relançar a minha mentoria. Gente, foi tudo milimetricamente pensado. As atividades, as ferramentas, as dinâmicas, as pessoas que foram parceiras. Mas na hora de lançar a mentoria, de relançar a mentoria, cadê? Eu fiquei até o último dia, até a véspera, e no dia eu digo, ah, nem vou fazer mais isso, nem vou dizer mais nada, vai só ser a imersão mesmo e acabou. E pasmem, aquilo você pode dizer, ah, é medo, também era tudo isso, mas eu preciso lembrar vocês, quem me acompanha ou quem já foi minha mentorada que está aqui já sabe, que existe explicações neurocientíficas para isso. E eu estou colocando aqui o que tinha sido feito ali naquela imersão, e só para finalizar a conversa, a Evelyn está aqui, nem ela sabia disso, eu acho que eu não disse isso nem na mentoria, não sei se falei. Eu, até o dia da mentoria, até a hora, a mentoria rolando, e eu não tinha feito nada. E aí, no final, eu disse assim: olha, mas isso aqui não acabou. Quem tá Permaneça no grupo que amanhã eu vou lançar um formulário, um Google Forms para vocês responderem. Gente, aquilo tudo foi inventado na hora, assim, da minha cabeça. Foram realmente as vozes da minha cabeça, tá certo? Porque para mim era uma questão de honra, reconhecer aquilo que estava acontecendo comigo, honra comigo, tá? E poder suplantar essa barreira e poder seguir, e aí contar uma nova história para o meu cérebro, tá? E foi assim que foi feito, e foi assim que eu relancei a mentoria. Eu já tinha feito mentoria antes, estava parada há algum tempo, tinha decidido que não queria mais, e aí me veio o desejo ardente de retornar. Mas por que que eu estou dizendo isso aqui? Eu poderia estar trazendo qualquer história para vocês, eu poderia estar trazendo história de A, B, C, eu poderia até estar trazendo aqui história de algumas de vocês mesmos, que já participaram de mentoria, já participaram de imersão, e aí a gente vai conversando e eu misturaria a história e estava tudo bem. Mas não, eu quis trazer a minha história primeiro para mostrar para vocês que isso acontece com todo mundo. Mesmo que você diga assim, nossa, mas você está tão acostumada a lidar com desenvolvimento pessoal, com mentalidade. Sim, mas inclusive eu, isso é todo mundo. Você é humana? Eu também sou. Então, só por sermos humanos, nós vamos passar por isso quando a gente tiver em frente ao aquilo que o nosso cérebro acha que é um desafio. Mas eu tô aqui para trazer para vocês o que é que acontece, quais as explicações neurocientíficas para que o seu cérebro queira te sabotar. A primeira, vocês devem estar lembrados de mim falando em algum tempo aí que o seu cérebro, ele não foi criado para o sucesso. Preste atenção. Seu cérebro não foi criado para que você fosse bem-sucedida. Ele foi criado para reconhecer um ambiente que é familiar. E quando eu estou falando em ambiente, eu não estou falando somente da sala, dos cantos que você passa, eu estou falando de qualquer mudança que possa ocorrer na sua vida como um todo, inclusive no seu corpo. Você sabia que tem muita gente que não cuida da sua saúde por conta dessas questões que eu estou trazendo aqui para vocês? Então, a primeira coisa que vocês precisam aí, quem tiver com seu caderninho anotado, para anotar
O cérebro, o meu cérebro, não me destinou para o sucesso. Ou seja, sucesso não é destino. Sucesso não é destino. Você não foi destinada para o sucesso. O seu cérebro só quer fazer com que você sobreviva ao dia de hoje. Somente isso. Anotado. Segundo, já que o seu cérebro, preste bastante atenção, já que o seu cérebro não quer fazer com que você seja uma mulher bem-sucedida, cada vez que você estiver próximo do final de um projeto, ou iniciando do projeto, ou subindo de patamar, o seu cérebro vai te puxar para trás. Ele vai fazer com que você procrastine, ele vai fazer com que você adoeça, ele vai fazer com que você se auto-sabote. Tem gente, tem mulheres que perdem a voz, que gripam, que têm dor na garganta, minutos antes de fazer uma apresentação, aquela apresentação que seria a virada de chave para o seu negócio, para a sua vida, para a sua carreira. Eu conheço, eu já atendi mulheres assim. E não é nada mais, nada menos, simplifiquei demais, né? Não é que é nada mais, nada menos, a autossabotagem. É o cérebro tentando proteger. Olha, você não vai. E para não ir, você vai se sabotar. Você precisa se sabotar, porque essa outra direção é desconhecido. E sendo desconhecido, o cérebro vai interpretar como algo perigoso a você. Tem mulheres que emagrecem e engordam, emagrecem e engordam. Por quê? Porque quando ela chega no próximo estado do peso, de perder peso, dessa perda de peso, ela vai se estranhar. O cérebro vai dizer: não é você, esse corpo aí está desconhecido. E isso acontece muito. E eu não sei se vocês, aquela influenciadora, eu não sei se é Thaís Carla ou Thaisa Carla, alguma coisa assim, que ela era até dançarina do Faustão. Ela falando, ela perdeu muito peso, tá? E ela falando que não se reconhecia. Realmente, ela não se reconhece. É natural isso acontecer. Estão aqui me ajudando. Thaís Carla, obrigada. É natural ela não se reconhecer, porque ela é realmente uma nova pessoa para o cérebro dela. E o cérebro dela vai tentar fazer com que ela engorde de novo. Por isso que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a compulsão alimentar, ela não é relacionada somente a você tomar um antidopaminérgico, a tomar um remédio que seja para compulsão e ali parar, porque existe um hábito no cérebro dessa pessoa, e aí eu falo mais para mulheres, no cérebro dessa mulher que vai fazer com que ela volte. Então, todo esse entorno de mente, de mentalidade precisa ser trabalhada. E o terceiro, ó, preste atenção, o terceiro é quando o seu cérebro se ver nessa nova situação, ele não reconhece. Ele não reconhece, ele não vai reconhecer a nova identidade que está se formando ali e que você ainda não soube sustentar. Não coube a você sustentar essa nova realidade. Então vamos lá. Se você lembrar que o seu cérebro, ele só reconhece o que ele é familiar, ele não quer que você tenha sucesso, então ele vai te sabotar, é o nossa segunda trilha, e te sabotando, ele vai fazer referência à identidade anterior, à mulher anterior que estava ali diante daquilo tudo, e não a mulher que você está tentando se tornar. Porque você vai se tornar, mas você precisa sustentar essa nova identidade, esse novo ser que está aí. E como é que isso vai aparecer no seu corpo? Vou lembrar aqui para vocês que o tema é porque o seu corpo e a sua mente travam. Não é só a mente que travam, o corpo também trava, porque todos os processos de trauma, e leia-se trauma, não precisa ser grandes coisas, porque mataram alguém na frente dela. Não, não é sobre isso, não. Trauma é aquilo que vai me deixar marcas, mesmo que não deixe em você, mas é o que eu dei significado para aquilo tudo.
Vocês estão percebendo? Vocês estão entendendo? Então, duas pessoas na mesma situação, elas podem absorver aquilo de uma maneira diferente. E o corpo também recebe o trauma. O trauma não é somente emocional, o trauma não é somente psicológico, o trauma também fica no corpo. Boa tarde, Cláudia. Cláudia retornando aqui aos às nossas salas secretas. E aí, vamos lá, deixa eu parar aqui de compartilhar. Eu tenho mesmo isso, hoje é bem papinho. Deixa eu só. Vamos. Opa, opa, galera. Galera, speaker. Ai, gente. Ok. E aí, gente, como é que isso se mostra no corpo? Na grande maioria das vezes, nós mulheres temos uma grande facilidade de absorver todas as situações como se fossem nossas. Sabe aquela história de a salvadora? Quem aqui que está aqui nessa sala já foi ou ainda é, ou está tentando sair desse arquétipo da salvadora? Ou ainda sou? Responda aqui no chat. Já foi. Para mim, é um exercício diário. É, isso, gente. Mas veja só. E como é que isso aparece? Lutando constantemente contra isso. Quero pegar essa sua frase, tá? Não vai conseguir. Enquanto estiver lutando contra isso, não vai conseguir. Eita. Bora lá. Você começa a se sentir sobrecarregada. Aquela sensação de que só você dá conta. Só você dá conta. Mais ninguém. A Mulher Maravilha. Mas, na verdade, aqui dentro carrega um medo de rejeição. O seu valor está intrinsecamente ligado a quem você serve, ou ao seu servir. Se tirarem isso de você, acabou. E aí, por conta disso, você tem dificuldade em delegar tarefas. E às vezes nem são tarefas grandes. Às vezes são tarefas pequenas, pequenas. E que aí você chega e você diz assim: ah, mas só eu faço desse jeito. Vamos ser um pouco mais racionais. Todas nós só fazemos aquilo desse jeito. Cada uma de vocês aqui tem habilidades incríveis. E de comunicação também. Eu sei que tem algumas comunicadoras aqui. Mas que se for fazer um vídeo, não vai fazer um vídeo igual a mim. Mesmo sendo o mesmo assunto. Por quê? Porque do jeito que eu faço, só eu faço. Porque do jeito que a Eveline faz, só ela faz. Do jeito que a Priscila, que a Gilmar, que a Ricarda, que a Yara, que a Cláudia fez. Só cada uma de vocês fazem. Mas a gente usa desculpa, a Mulher Maravilha usa desculpa de que só ela faz. E aí acaba se sobrecarregando, porque quer salvar o outro, enquanto o outro nem sequer pediu ajuda. Mas você está apegada a trabalhar por um resultado do outro. E aqui, gente, eu não estou falando de você ter um cliente e você querer que o seu cliente tenha resultado, porque isso daí faz parte do seu serviço. Não é sobre isso. E eu sei que aqui vocês devem ter me entendido. Entenderam ou têm alguma dúvida? Que aí, se tiver dúvida, a gente vai colocar lá na seção de dúvidas. Tá certo? O outro, medo. Medo de que as pessoas que sejam do seu convívio fiquem para trás. Esse medo pode ser, essas pessoas podem ser seus familiares, é aquela história do honrar pai e mãe, da lealdade, na constelação sistêmica a gente chama de lealdade familiar, né? Então, assim, eu não posso ser maior que minha mãe, que meu pai. E aí a gente chama de lealdade familiar. Medo também de você ganhar mais, de você se destacar mais do que o seu esposo, e o que é que vai ser desse relacionamento? Não, então eu prefiro ficar aqui. Esse medo inconsciente de dominar. Eu estava
conversando, e aí realmente foi uma conversa, não foi meu atendimento, eu estava conversando com uma colega que é terapeuta, e ela falando de uma cliente que se destacou muito em relação, financeiramente em relação à sua família. E aí é próximo do aniversário dela, e a mãe dela disse assim: nem sei o que é que eu dou mais para você. Porque você tem de tudo, essas bolsas caras que você usa. Gente, ela não usa, ela nem é dessas pessoas, segundo minha colega terapeuta, que é de roupa, marcas de grife. Não, para ela, tanto faz na CIA como na Lelis, e tá tudo bem. Mas ela disse que quando a mãe trouxe aquela fala, o corpo dela se trancou e ela teve vontade de dar a bolsa para a mãe. A bolsa que ela tava, porque a mãe disse, você aí você tem de tudo, inclusive olha as bolsas que você usa, algo assim. E veio neste coração, nesta mente inquieta da pessoa, né? Essa sensação de que eu sou maior que minha mãe e eu não posso. Olha só que louco é a nossa mente, é uma loucura, não é isso? E aí, vamos lá. Isso passa também por crença de identidade. E essa crença de identidade vai fazer com que você se diminua cada vez mais. E aí é onde está, muitas vezes, uma das raízes da ansiedade, uma das raízes da depressão. Porque você está longe da identidade pela qual que você foi criada. Assim como você pensa em sua mente, assim você é, como diz Provérbios 23:7. Então, o que é que você tem pensado sobre você? E, sobretudo, o que é que você tem colocado no seu coração com aquilo que você tem pensado ao seu respeito? Quando você começa a juntar essas pontas soltas, aí sim você começa a se destacar. Porque nem sempre é só a mente, mas também nem sempre é só o corpo. Ah, eu tenho crise de ansiedade. Tudo bem. Você pensa, você sente, e esse sentimento vai tornar você ansiosa. E você vai agir como uma pessoa ansiosa. E para que você tenha um resultado diferente, você precisa fazer uma ação diferente. Mas o seu corpo só vai obedecer essa ação diferente se ele estiver regulado junto ao seu sistema nervoso. Vocês entendem? Um pouquinho d'água, gente. Vocês entendem exatamente isso? Porque senão vocês vão se sabotar. Cada vez que vocês subirem de nível, vocês vão se sabotar. Vai acontecer alguma coisa. E aí eu quero trazer a pergunta que rolou lá na mentoria. Não vou dizer quem foi a mentorada, mas eu já disse que ia responder aqui. Mas aqui tá tudo tranquilo. Então isso quer dizer que, peraí, gente, eu não decorei. Deixa eu ver aqui. Fuxicar aqui para vocês, fazer fofoca. Aham, aham. Tô preocupada então, porque aqui as coisas estão normais. Ou eu estou desatenta aos detalhes. Devo me preocupar? Mas em contrapartida, sempre devo esperar algo ruim acontecer para marcar que estamos avançando? Bora lá. Tem várias variantes aqui nessa pergunta. Fiquei preocupada. Tá tudo tranquilo por aqui. Pode ser várias coisas. Tá tudo tranquilo? Que joia! Então significa que você está dentro, fluindo dentro do seu processo até isso acabar. Ou, e aí é a pessoa que vai, né, dar ali o seu contexto. Tá fluindo. Eu determinei isso, isso aqui tá fazendo, isso aqui tá acontecendo. E tá acontecendo fluindo. Muito provavelmente você já passou por processos semelhantes em que o seu cérebro já acostumou com aquilo e você está fluindo para o seu objetivo. Aí eu pergunto: será que não seria a hora de você subir o plano? Elevar o nível do plano?
E aqui eu estou perguntando mesmo, é uma pergunta provocativa, mas assim, nem sempre é. É cada uma dentro do seu contexto. Mas uma coisa eu posso dizer: se o seu objetivo cada vez mais parece estar próximo e cada vez mais parece estar mais distante, tudo isso ao mesmo tempo, o grande obstáculo ou é a sua mente ou é o seu corpo, que precisam ser regulados. Mas você não precisa se preocupar e achar que quando algo de ruim acontecer, é porque eu estou prestes a subir de nível. Esse algo de ruim acontecer, gente, é como eu estava falando no começo, não é nada catastrófico. Não precisa ser nada catastrófico aparecer. Pode ser. Ai, tá me dando aqui uma falta de vontade. Não sei. Tava tudo certo, mas agora eu fiquei em dúvida se eu realmente quero isso. Pode ser só isso. Pode ser, ai meu Deus, eu tô com sono além do esperado. E aí eu fui olhar os exames, tá tudo ok. Mas aí eu percebi que eu tô para fechar um contrato. Tô falando assim, porque a maioria daqui é empresária. Tô para fechar um contrato multimilionário que vai mudar a minha vida. E aí, de repente, me deu uma indisposição hoje. Pode ser algo muito simples e muito sutil. Não precisa o carro quebrar, não precisa ser o avião que despencou, não precisa ser chuvas torrenciais. E pode também ser chuva, já que a gente ainda está em agosto, e em agosto costuma chover aqui na nossa região. O que eu digo para vocês é: prestem atenção, porque o seu corpo fala e une a sua mente para isso. Agora, você vai precisar também de uma ação. E para agir, você precisa decidir com clareza, dar clareza à sua mente ao qual é o seu próximo passo. Qual é o seu próximo passo de evolução? Vocês entenderam? Sim ou não? Então é isso, gente. Eu agora quero saber de vocês. Quem tem perguntas? 12 e meio. Entendeu? Entendeu? Ah, tá. Deixa eu só estar lutando constantemente contra isso. Veja só, gente. Essas lutas deixam sempre você em estado de alerta. Vai deixar o seu sistema nervoso em estado de alerta. Quando você fica com o seu sistema nervoso em estado de alerta, você não vai conseguir. Você identificou a questão? Identifiquei. Agora eu preciso acolher. O acolher não significa dizer, não, tá tudo bem. Não, o acolher é entender aqui e entender aqui. Porque você é um ser humano e você vai falhar. Você vai falhar. Então, eu entendo que para avançar eu preciso trabalhar nisso, nessa crença, nessa luta. Porque se eu tento estar lutando, lutando, lutando contra isso, eu estou informando para o meu cérebro que eu preciso estar em constante alerta contra aquilo. E aí, um corpo em alerta, uma mente em alerta, uma mente ansiosa, uma mente frustrada, ela não consegue avançar. Ela vai se sabotar lá na frente. E aqui eu estou falando da ansiedade do modo patológico, porque é muito natural uma pessoa que nunca palestrou, ou digamos que palestrou para 100 pessoas e agora tem uma palestra de 500 pessoas, que ela se sinta nervosa, que ela se sinta ansiosa. Ah, eu vou fazer uma viagem, a viagem dos meus sonhos. Vou amanhã. Tá tudo pronto. É natural que eu esteja ansiosa, entende? Então, parem de lutar. Reconheçam os padrões e trabalhe com eles nesse padrão para que você consiga avançar. Entendeu? E agora, quem tem perguntas?
Ninguém? Gente, se vocês não quiserem abrir, pode ser no chat. Ninguém tem perguntas? No one? Nenhuma? Não. Agora, tendo dito tudo isso, eu quero que vocês reflitam e aí me respondam com toda sinceridade. Vocês acham que em algum ponto da vida de vocês, vocês precisam trabalhar em sintonia com seu corpo e a sua mente para avançar? Sim ou não? Não, eu não preciso, está tudo resolvido. Gente, aí agora eu preciso que vocês respondam. Escreva aí no chat, com certeza, sim, constantemente. Vocês são demais. Sim, venho fazendo meditações diárias, conversando com o corpo. Isso. Agora, uma outra pergunta em cima dessa pergunta. E aí vocês vão refletir a semana inteira até a próxima sala secreta. E aí, vocês gostariam de verdade? Porque existe uma questão do gostar, é desejo ardente. Vamos usar esse termo. Vocês têm esse desejo ardente nesse ponto que você pensou, tá? Não sou eu que vou dizer, é o ponto que você pensou. É realmente um desejo ardente lá do fundo do seu coração de que você cresça nesse ponto? Pelo menos nesse ponto. Ou é somente um querer, assim como, eu gosto do bolo. Ou é um desejo ardente do seu coração? É um desejo ardente ou não? Sim ou não? Sim, sim, sim. Priscila, Cláudia, Mena, sim. Ai, isso tudo é para que vocês reflitam, tá? Sim. Vocês já fizeram algo para que. Não precisa dizer que é não, tá? Vocês já fizeram algo para esse. Vocês já fizeram algo para esse algo acontecer na sua vida? Sim ou não? Sim, sim, sim. E mesmo fazendo isso, não precisa responder aqui. Eu quero que vocês pensem. Por que que vocês acham que ainda não conseguiram? Quem quiser responder, responda, mas assim, por que que vocês acham? Eu só espero que vocês não pensem a respeito de vocês que foi por falta de disciplina, que foi porque vocês são incapazes, que foi porque vocês são desistentes, ou são assim mesmo, ou que a vida é assim mesmo, ou que eu não nasci para isso. Eu quero, mas eu não nasci para isso. Todas aqui são capazes o suficiente para fazer isso acontecer na vida de vocês, tá?
É, eu quero agradecer a vocês por estar aqui. Vamos tirar uma foto, gente? Tá todo mundo descabelado? Eu tô lutando aqui contra um frizz aqui no cabelo, que não quer deixar, não quer sair. Ó, Priscila abriu para tirar foto. Ninguém mais pode abrir para tirar foto. Eu sei que às vezes essa hora tem gente que não pode abrir, tá? Eu sei que tem gente que às vezes assiste marmitando no trabalho. Só diz aqui, gente, vocês que estão sem abrir câmera, diz assim, não posso, que eu vou entender, para a gente não ficar também esperando e às vezes a pessoa realmente não pode. Tá no trabalho, tá almoçando, tá em lugar público. Só queria que dissessem. Então, no momento não pode, almoçando, ó, tá vendo? É, almoçando. É, tem gente que tá almoçando. É assim mesmo, então a gente dá um sorriso por elas também, tá? Quem tá aqui de. Ó, duas Eveline. Deixa eu ver se vai. Ah, peraí que vai, gente. Ê! Capturei! Ah, Cláudia abriu. Peraí, vamos de novo, que agora a Cláudia abriu. Eu já tinha tirado a foto. Gente, coloquei pra gravar. Pera, gente, que eu já tô me atrapalhei de novo. Botei pra gravar, pra filmar. Agora foi. Priscila desmutou, quer falar alguma coisa? Não, doutora. Só agradecer por mais uma vez, viu? Sempre lhe escutar, sempre muito sábia. Adoro seus conteúdos. Você tem sempre algo para acrescentar em Filha. nossas vidas e só gratidão mesmo. Ai, obrigada. E obrigada por eu ser citada no seu trabalho de conclusão de curso. Eu cheguei a tremer, tive medo. Se Foi. Jesus subir de nível. Então, eu estou fazendo uma transição, né? Estou fazendo psicologia. E aí foi um seminário que eu apresentei e muito da imersão que você me passou, aquele Fisiologia da Alma, deu para retirar de lá. Então eu tive que mencionar o seu nome na pesquisa. Ai, minha gente, tá vendo como eu tô ficando chique, meninas? Tô subindo de nível, ó. É sobre isso, né? Obrigada. Nada, imagina, eu que Obrigada. agradeço. Toda terça-feira estamos aqui ao meio-dia na nossa sala secreta. Tragam perguntas suas. Aqui é um lugar seguro onde a gente vai responder as perguntas com tranquilidade, com naturalidade. E agora eu quero que vocês vão lá no meu Instagram, lá no meu direct, dizer por que que valeu a pena você estar aqui almoçando comigo. Um cheiro! Cheiro.